Entre no sonho. Palestra realizada no dia 21 de novembro de 1969. Neville Goddard. Deus só age e está nos seres ou homens existentes. Abraçando os fogos da experiência, Deus foi consumido pelas chamas, ressuscitou de suas cinzas e continua a se elevar como Jesus Cristo ou imaginação divina. O bem e o mal não são condições impostas por alguma divindade benevolente, mas afirma que a alma deve experimentar para superá-los e despertar como o próprio Deus. Esta noite compartilharei com você uma experiência de uma amiga, uma senhora que escreveu dizendo: em meu sonho, eu possuía o poder de ser qualquer coisa que eu quisesse ser. No momento em que observei o ser ou coisa que eu me tornei, senti sua emoção e compartilhei seus pensamentos e ambiente. Isso eu fiz durante toda a noite e acordei com relutância porque eu estava aproveitando a experiência. Agora deixe-me contar o que Huxley escreveu sobre seu amigo Dr. Lawrence. Estar com Lawrence era uma aventura, porque ele não era da ordem deste mundo, mas pertencia a outro universo. Quando eu estava com ele e ele compartilhou suas experiências, eu senti que ele sabia o que era ser uma árvore, uma margarida, uma onda quebrando ou a própria lua misteriosa. Ele viu coisas que o olho mortal não podia ver. Ele era um homem inteligente e sensível que podia cozinhar, costurar, bordar e fazer trabalhos em madeira com perfeição. Ainda assim, ele poderia sentar-se sozinho, sem fazer nada e ser completamente feliz. Ele poderia se colocar na pele de um animal e descrever nos detalhes mais convincentes seus pensamentos sômbrios e desumanos. Tenho certeza de que meu amigo nunca leu aquela carta, mas eu dei a ela meus olhos imortais. O olho da imaginação está agora aberto nela e ela compartilhou sua experiência de ir de estado para estado, de coisas para pessoas, conhecendo seus sentimentos e emoções. Como isso é possível? Porque Deus é o único ator. Blake nos faz esta afirmação: a eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Por isto, será visto que eu não considero nem o justo ou o mal estar em um estado supremo, mas ser cada um deles estados do sono, em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixa o paraíso depois da serpente. Tudo no mundo é você mesmo empurrado para fora. Todo animal pode ser penetrado por você e você pode experimentar sua emoção, pois esse animal é você mesmo. Você é o poder de animação do universo. Todas as coisas foram feitas por você e sem você nada do que foi feito, pois você é a própria vida. Isso eu sei por experiência. O universo está vivo em você. Não tem vida do lado de fora. É seu para animar, parar, deixar e parar novamente. Blake estava certo quando disse: Deus só age e está nos seres ou homens existentes, pois Deus é o único ator, agindo imaginativamente na imaginação humana. Enquanto sentado aqui, você pode ver sua casa em sua mente, mas não tem a realidade cúbica como esta sala. Mas um dia você vai pensar em algo e vê-lo mais vividamente do que você vê agora, vê o orador. Você entrará não como uma sombra,
mas como um espaço tridimensional. Sentei-me numa cadeira ou descansei numa cama, com os olhos fechados, como no sono, e viu que não conseguia ver se as pálpebras estivessem abertas. Sabendo exatamente onde eu estava e o que estava fazendo, permiti que a consciência seguisse a visão e entrasse nessa imagem que se fechou ao meu redor enquanto eu partia para explorar esse mundo. Eu agora conheço a verdade das palavras de Blake. Se o espectro entrasse nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, se ele fizesse um amigo e companheiro de qualquer uma dessas imagens, que sempre o intriga e deixa coisas mortais como ele deve saber, então ele ressuscitaria dos mortos. Então ele encontraria o Senhor nos ares e então ele seria feliz. Muitas vezes, sentado na minha cadeira ou deitado na cama, meu olho interior se abre e vejo o que nenhum olho mortal pode ver. Então, eu entro na imagem, permitindo que minha consciência se mova em sua carruagem de fogo do pensamento contemplativo. Vestido como eu sou, o mundo me chama de Neville, mas eu, um ser consciente, saímos desse corpo e entramos em um mundo que instantaneamente se veste ao meu redor, e eu exploro esse mundo vestido em um corpo tão solidamente real quanto o que deixei na cama ou na cadeira. Se alguém tivesse entrado no quarto, eles teriam pensado que Neville estava dormindo. No entanto, eu estava totalmente desperto, conscientemente consciente de estar separado do meu eu externo. Olhe-se no espelho e você está vendo a máscara que Deus está usando neste mundo da morte. Mas você não pode ver o imortal que não pode morrer. Seu amigo ou parente pode parecer morrer, mas ele não é aquele que é colocado na fornalha e consumido ou enterrado em uma sepultura. Ele é aquilo que seu eu sou está consciente de estar, explorando outros mundos tão reais quanto este, até que ele experimente o mistério da Escritura. Você vê, Deus só age. Sentada em minha cadeira e vendo o que não deveria ver, agi conscientemente entrando na imagem que estava vendo, para descobrir que não era uma superfície plana, mas uma realidade tridimensional, completa e pronta para ocupação. Minha amiga sabe como é se tornar que a intriga, e tenho certeza que ela nunca leu a carta que Huxley escreveu sobre seu amigo Dr. Lawrence. Este é o mesmo Huxley que não demonstrou nenhum interesse quando tentei lhe contar sobre meu nascimento de cima, sobre Davi e as visões que compartilhei com você. Ele gostava de mim como amigo, mas ele tinha suas próprias limitações, como todo mundo tem. Em um determinado mundo social, se você pronunciar uma determinada palavra de maneira diferente, você é catalogado como alguém que não está dentro. E Huxley não quis ouvir minhas visões porque eu não falava como ele achava que todos deveriam. Eu poderia ter dito a ele coisas além dos sonhos mais loucos de seu amigo Dr. Lawrence, mas por causa de seu pequeno obstáculo, Aldous não conseguia ouvir minhas palavras. Mas eu digo a vocês que estão sentados aqui esta noite, vocês são o único Deus. Você saberá disso por experiência, pois o dia está chegando quando, em vez de ver seus pensamentos em sua mente, você os verá tridimensionalmente, assim como você está vendo o orador. Quando o olho da imaginação se abrir, você se moverá instantaneamente para o pensamento, seja em relação a algo que ocorreu há 10.000 anos ou exista no que você poderia pensar ser o futuro.
Eu lhes digo, não há nada que não esteja aqui e agora, pronto para você entrar e se tornar um. Um dia, você perceberá como Blake que nem os justos nem os maus são estados supremos, e você será capaz de perdoar a todos pelo que ele está fazendo ou fez. Você saberá que, embora sua ação pareça horrível, com base nesse nível, ele está expressando um estado e deve agir como o estado determina. O bem e o mal são simplesmente estados de experiência através dos quais a alma do homem deve passar a fim de despertar para o ser que ele realmente é. Ele deve abraçar o fogo da experiência e ser consumido antes que ele possa ressurgir das cinzas, para ser um com o ser que o enviou. Eu não posso dizer a emoção que está reservada para você quando o olho da imaginação se abrir, pois somente então você estará realmente vendo pela primeira vez, e quando as orelhas estiverem abertas, você ouvirá o que nenhum ouvido mortal pode ouvir, como você vê o que nenhum olho mortal pode ver. Há uma semana atrás, fui a um consultório e me pediram que provasse que eu completaria 65 anos no meu próximo aniversário. Eu sabia que certa vez eu havia obtido meu certificado de batismo, mas não o via há anos e não fazia ideia de onde estava. 2 noites atrás, por volta de 1h30 da manhã, meus irmãos divinos me disseram: seu certificado de batismo está em sua carteira. Acordei, abri a gaveta da cômoda e lá, dentro de uma carteira que minha esposa me devolvera em 1938, o certificado de batismo que obtive em 1924, quando precisei ir a Londres durante minha carreira de dançarino. Então, eu sei que, quando o olho e a orelha da imaginação estão abertos, todo o desejo do coração será visto e ouvido. Esse é o seu destino. Eu digo, você é Deus, o único ator neste mundo. Não importa o que você imagine, Deus está agindo. Ele é o único ator, agindo, imaginando. Você pode imaginar qualquer coisa, encubra o ato com fé, acreditando em sua realidade, e isso acontecerá. Quando Blake falou sobre a eternidade em sua declaração, a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independente da criação que foi um ato de misericórdia, ele estava se referindo à pequena vestimenta de carne e sangue que você veste. Sua roupa é eterna. É uma peça de roupa que qualquer um pode e muitos vão vestir. No meu caso, esta é uma peça em que se acorda. Eu não sou a roupa chamada Neville, mais do que qualquer outra parte que eu fiz na Broadway. Eu estava em 6 jogos, mas nunca fui os personagens que joguei lá, mas simplesmente o ator. E assim é com Deus. Ele é o único ator na eternidade e Deus é a imaginação humana que planejou toda a peça antes de descer e assumir esses corpos eternos de limitação e morte. E é a imaginação humana que se elevará desses corpos eternos para a imaginação divina de onde veio. No livro de Gênesis nos é dito: a serpente falou e disse à mulher: você não morrerá, pois Deus sabe que, quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isto é algo que você deve saber para superar e elevar-se além disso como a imaginação divina. A serpente sabia que, quando você comesse do fruto da árvore do bem e do mal, embora você não morresse, abraçaria o fogo da experiência, seria consumido como vítima e ressurgiria das cinzas como o próprio Deus. Essa é a história das Escrituras. Blake
acrescentou esse pensamento maravilhoso, dizendo que nós deixamos o paraíso seguindo a serpente. Isto implica que não começamos aqui na terra, mas deixamos o paraíso seguindo a serpente da geração que nos disse que, quando abraçássemos a grande experiência do bem e do mal, seríamos consumidos em seu fogo e ainda assim não morreríamos, mas ressurgiríamos disso. Em seu livro, João fala de uma forma encantadora como: eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Portanto, não começamos aqui, mas saindo do Pai. Encontramos essas vestes que pareciam começar no tempo, mas na verdade são a parte eterna da estrutura do universo. No meu caso, essa pequena peça parecia ter começado em 1905, mas sempre foi assim. Ele estava sempre crescendo na idade adulta e partindo aos 60 anos, sempre aparecendo, ocupado por Deus, movendo-se em direção a um certo ponto e depois desaparecendo. Todos estes são apenas peças de vestuário para serem apanhadas e usadas. As pessoas pensam que são as roupas que usam. Isso é porque eles não sabem quem é Deus, pois Ele está em quem está vestindo a roupa. É Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, que age e está nos seres ou nos homens existentes. Não há outro Deus, nenhum outro ator no universo. Se você quiser testar Deus, você pode. Seus olhos e ouvidos imortais não precisam estar abertos para testar seu poder criativo. Simplesmente, suponha que você é quem você quer ser. Permaneça fiel à sua suposição e, apesar de tudo negar, você se tornará. Não importa quem você é ou o que o mundo pensa de você, tudo é possível para o eu da imaginação. Como mencionei anteriormente, se Aldous tivesse apenas ouvido minha mensagem em vez do meu inglês, eu poderia ter dito a ele coisas além dos sonhos mais loucos do Dr. Lawrence. Mas eu sou um colonial em seus olhos, e como todos os ingleses, os coloniais são menosprezados. Se você não fala o sotaque de Oxford, você é um colonial em seus olhos e não um dos meninos. Se Aldous tivesse apenas ouvido, eu poderia ter dito a ele como era não só a onda, mas o oceano. Quando eu era apenas um menino, anos antes da puberdade, na verdade, parou na puberdade. Eu saberia a noite em que ia acontecer e estava com medo de ir dormir. Foi maravilhoso ser o oceano, mas ser a onda que quebrava uma pequena porção do meu ser era assustador. Eu, o oceano, me atiraria a onda para o céu e depois pego no meu próprio peito quando cai. Essa experiência aconteceria comigo uma vez por mês durante um período de anos. Eu poderia ter dito a ele como era ser uma luz infinita sem circunferência, mas meu sotaque colocava barreiras em sua mente e ele não conseguia me ouvir. Isso é verdade em todo mundo. As pessoas julgam pelas aparências, pois o verdadeiro ser do indivíduo não é visto pelos olhos mortais. Deus vem a nós desconhecido e invisível, mas em sua própria maneira maravilhosa e misteriosa, Ele nos permite descobrir quem Ele é. E quando fazemos isso, é em uma experiência de primeira pessoa singular e presente. Não estou tentando bajular quando digo que você é Deus. Todo mundo é. Aquele que mata é um com aquele que é assassinado. O estuprador é um com a vítima. Essas são todas as experiências do bem e do mal de Deus, a fim de superar o bem e o mal e ressuscitar como a imaginação divina, que é o próprio Deus.
Você e eu descemos e, abraçando o fogo da experiência, fomos consumidos por ela. Muitas vezes a pequena vestimenta que usamos virou cinzas e dessa cinza entramos em um novo corpo igual ao antigo, apenas novo, saudável e maravilhoso, sem nada faltando para ser consumido mais uma vez. E continuaremos a ser consumidos um após o outro, até que aquele momento em que nos levantaremos como o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, para ser consumido e restaurado não mais. Então, quando Blake disse, Deus só age, ele realmente quis dizer isso. Deus não só age, ele é o único ator. Quando você começa a imaginar, Deus está agindo e o que você imagina vai acontecer. Cheguei tarde chegando aqui esta noite. Um amigo veio almoçar ontem que, conhecendo um amigo que me traz aqui todas as semanas, disse: ele não é confiável? E eu imediatamente respondi: não, nunca. Ela não queria ouvir isso e é uma senhora muito intensa que sabe como alcançá-lo. Hoje, pela primeira vez, meu amigo ligou para dizer que não podia. O intenso ato imaginal produzia o que a dama queria ouvir, mas ela nunca teria a satisfação de me ouvir dizer que ele se atrasou ou não veio. Há pessoas neste mundo cujo verniz de superfície parece ser totalmente maravilhoso, mas abaixo dessa superfície há uma intensidade e eles não sabem que estão apenas se machucando. Ela não pôde me tocar, embora, sem dúvida, tenha tentado, mas se ela fizesse isso, seria um bumerangue de uma maneira que ela não saberia. Eu a amo muito, mas ela é intensa que se você não tem um certo histórico físico, você não está dentro. Eu lhe disse inúmeras vezes que não tenho nenhum sentimento em relação a nenhuma aristocracia do mundo. Embora eu fale de ser descendente de Abraão, não é segundo a carne, mas depois do espírito, pois no estado de Abraão eu acreditava na história que me foi contada antes que o mundo era. Não há aristocracia física, apenas a aristocracia do espírito consiste naqueles que são chamados e corporificados no corpo do Senhor ressuscitado. Eu poderia dizer isso para sempre e ela não entenderia. Ela acredita na aristocracia física e não há nenhuma. Não permita que ninguém tente impressioná-lo com a grandeza dele em relação à sua. Eu nunca fui capaz de sentir alguém para ser meu superior. Fisicamente, sim, eles podem me derrubar com um golpe. Intelectualmente, sim, sem dúvida sobre isso. Financeiramente, certamente. Mas não posso encontrar ninguém que acredite ser meu superior. Ele pode ser um gigante intelectual, um gigante matemático, um gigante musical, um gigante de mil maneiras. Mas isso não significa que me sinto inferior a ele. Eu me diverti hoje quando olhei para o meu certificado batismal. A ocupação de meu pai estava na lista como um vendedor de carne. Ele tinha um açougue. Se essa senhora tivesse visto, eu não seria mais socialmente aceitável para ela. Mas peço-lhe para nunca permitir que alguém faça você se sentir menos do que ele, porque você é infinitamente maior do que todos os personagens do mundo juntos. Como você é Deus que está jogando todas as partes, e você vai jogar todos eles, os falsos e os decentes, o rico e o pobre, o conhecido, o desconhecido. Você jogou todos eles ou você não estaria aqui. A razão pela qual você está aqui é porque você está à beira do despertar, e você despertará do sonho para descobrir que criou a peça e não encontrou ninguém para interpretar as partes. Você mesma as interpretou, e quando você tiver tocado todos eles, você despertará
por uma série definida de eventos que acontecem dentro de você. Então, o olho e ouvido interno se abrirão como os meus. Esta manhã, quando os meus irmãos me disseram onde encontrar meu certificado de batismo, eu não acho que olhei naquela carteira por 30 anos. Eu não carrego uma carteira. Eu não dirijo e minha esposa carrega o dinheiro e me dá o dinheiro que eu quero. Então, o que eu faria com uma carteira? No entanto, a pequena página amarrotada estava lá, assim como meus irmãos disseram que seria. Eu lhes digo, não existe nada que não exista aqui e agora. Nós falamos da Lua como bilhões de anos, mas você não pode medir sua idade porque nunca houve um tempo em que você não estava, nem haverá um momento em que você deixará de existir. Você não começou no tempo, você desceu no tempo que você mesmo criou. Experimentar o bem e o mal, expandir o ser que você sempre foi. Mesmo que a sua certidão de nascimento mostre que você começou no tempo, você não o fez, pois você é o usuário da vestimenta. Você é o ator, é o próprio Deus. Você não pode nem dizer que Deus está próximo, porque proximidade implica separação. Ele não está perto, pois quando você diz eu sou, você está proclamando que ele é você mesmo. Comece agora a acreditar em seu verdadeiro ser, que é Deus, e o que quer que você imagine ser, acredite firmemente que é assim e assim será. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos a terem esse conhecimento. Indico a todos que se inscrevam no canal A Arte de Viver, do nosso amado irmão Paulo Lima, que transmite também conhecimentos riquíssimos para uma verdadeira expansão de consciência. Indico a todos também o canal Milagres da Mente, do nosso amado irmão Adam Sobrinho, que utiliza as técnicas de Neville Goddard com a hipnose. Adam Sobrinho é hipnólogo há 25 anos e tem como acelerar as técnicas aqui apresentadas, utilizando como meio a hipnose clínica. Indico a todos que se inscrevam também no canal Consciência Quântica, do nosso irmão Alexandre. Em seu canal, ele transmite maravilhosos conhecimentos sobre a lei da atração dentro dos ensinos da física quântica, que se correlacionam com os ensinamentos de Neville Goddard. Indico a todos que se inscrevam no canal da Cris Velber. Em seu canal, ela transmite conhecimentos maravilhosos sobre a lei da atração e experiências pessoais de realização, mostrando como ela usa a lei da atração em favor de nossas vidas. Os links estão na descrição deste vídeo. Muita paz e muita luz a todos. Namastê.